Olá, queridos do canal Literatura Café e Chocolate. Eu sou a Carla, como vocês já sabem, mas para quem estiver chegando, meu nome é Carla Tsu. Eu sou dona do canal Literatura Café e Chocolate, onde eu gosto de falar dos meus livros favoritos e gosto muito de falar do Tuesday Loubsang Rampa, que é esta coisa fofa aqui. Oh, bonitinho. E nós estamos aqui embrenhados, né, intrincados com esse livro, Você é a Eternidade, que traz aí 29 lições acerca de energia, de campo eletromagnético, de aura, de corpo etérico. Então nós já tivemos 3 lições anteriores, né? Porque ele tá vindo ali nos degrauzinhos, né? Ele começou falando da energia, de molécula, do campo eletromagnético, do corpo etérico, né? E agora nós vamos falar da aura. E aí, como boa professora de português, eu amo a etimologia das palavras, né? Assim, a origem das palavras. É uma coisa que eu gosto muito. E eu fui ver o significado, né? A origem da palavra aura. E aura é um substantivo feminino que significa brisa. Eu não consegui necessariamente a etimologia, tá, gente? A origem, né? Eu não consegui. Mas ela significa brisa, vento suave. E existe até na mitologia grega, uma das ninfas era chamada de aura por ela ser rápida. E eu acho que isso é uma definição bem legal, assim, uma comparação bem bacana, porque a aura é exatamente isso, né? Esse halo energético que existe ao redor do nosso corpo e que não é paradinho, né? Ele não fica parado, estático, como eu acho que a maioria das pessoas imagina. Na verdade, é uma energia, um vapor energético, e eu tô chamando de vapor porque é uma energia imaterial dentro do que a gente denomina matéria, porque tudo é matéria, né? Até aquilo que a gente não pega é matéria, só que não é uma matéria tangível, né? Não é uma matéria que a gente consiga pegar, certo? Mas é matéria, né? O ar é matéria. Então a aura, ela é essa energia que fica rondando o nosso corpo, que entra e sai do nosso corpo, que é produzida pelo nosso corpo e pela nossa mente. Lembra na aula passada que eu falei que o duplo etérico, ele é o núcleo da aura, né? É o núcleo, né? Ele está ali no centro da aura. Porque os dois ali eles têm a mesma origem eletromagnética. E o Rampa ele começa falando aqui, fazendo essa mesma menção ao capítulo anterior. Eu vou ler para vocês. Como vimos na lição anterior, o corpo é cercado pelo etérico, que envolve todas as partes do mesmo, né, do corpo. Estendendo-se além do etérico, entretanto, existe a aura, de alguns modos semelhante ao etérico por ser de origem eletromagnética. Mas nisso termina a semelhança. Então a semelhança que ela tem com o etérico, né, o ponto em comum que ela tem com o etérico, e que faz do etérico o seu núcleo, é o fato de ambos serem partes desse campo eletromagnético, né? Tem origem eletromagnética, certo? Só que a aura, ela vai muito além do corpo etérico. Por quê? Porque ela apresenta, ela além de ser muito mais fluida que o corpo etérico, ela apresenta exatamente, ela faz um raio-x da pessoa. Por isso que, quando Rampa reencarnou, e isso é muito claro na literatura dele, o objetivo do Rampa aqui na Terra, né, o propósito de vida dele aqui, era ajudar aos médicos ocidentais a construírem aquela máquina Kirlian, que existe para quê? Para fazer um raio-x da nossa aura. Só que, pensa comigo, a maneira de... A aura, né? Tô aqui buscando palavras para fazer vocês entenderem o que eu tô pensando. A aura, a possibilidade do médico ver a sua aura serviria para quê? Para você antecipar a doença, certo?
Então você antecipando a doença, porque dá para fazer isso, você através das cores da aura, né, numa determinada região, porque não fica tudo da mesma corzinha não, né? Um órgão seu tá começando a ter ali uma vibração diferente que vai provocar uma doença física. Tá começando. O médico que tem a capacidade de ver a aura ou instrumentos que o capacitem a ver a aura, ele vai antecipar a doença. Então ele vai começar a te tratar, né? Para que você não adoeça. E muitas vezes ele não vai precisar fazer uso de remédio para isso. Isso me leva a crer que existem setores do mundo, né, da sociedade mundial, que não tem interesse nenhum que o médico veja a aura e antecipe a doença. Porque como que vai ficar a indústria farmacêutica sem o doente? Como que vai ficar no Brasil o plano de saúde sem o doente? O dono do plano de saúde, tadinho, não vai ter a vida de rei que ele tem. O dono da indústria farmacêutica não vai ter a vida de príncipe que ele tem. Então, infelizmente, esse tipo de trabalho, esse tipo de olhar dado ao ser humano, ele tem bloqueios, ele é bloqueado por pessoas que ainda olham o corpo humano apenas como uma máquina de fazer dinheiro para ele mesmo, né? Porque a aura, ela vai te apresentar se você está adoecendo, se você não está adoecendo, se você... E aí ele diz até que foi muito bom que os seres humanos, porque eu já falei isso em outros vídeos, que quando estávamos em Atlântida tínhamos determinadas capacidades, né, de telepatia, de visualização da aura, e outras tantas, muitas capacidades psíquicas que não temos hoje. Por quê? Porque a nossa inteligência moral não acompanha a nossa inteligência cognitiva. Então, muita gente vendo a aura do outro e percebendo que aquela pessoa está mais frágil psicologicamente ou está mais suscetível a uma sugestão, muita gente vai se aproveitar disso para tirar algum benefício próprio. Sabendo que a pessoa está para ficar doente, vai usar aquilo para tirar um benefício próprio. Então, por isso, é muito bom que nem todos nós vejamos a aura. Mas ela existe, tá? E eu vou contar pra vocês duas coisas que já aconteceram comigo e que só depois eu vim saber que eu tinha visto a aura dessas pessoas. Uma vez eu tava numa escola que eu trabalhava, corrigindo prova, e eu precisei ir numa outra sala que tinha uma outra professora, também corrigindo prova, e eu tinha alguma coisa pra falar com ela, e eu tava muito feliz naquele dia, eu tava bem, tava em paz, tava ouvindo música, corrigindo prova, tava em paz, tava tranquila. Então eu entrei altamente relaxada na sala dessa professora, e ela estava sentada do lado da coordenadora, e quando eu olhei para ela, ela estava toda cinza. Era um cinza chumbo, era uma coisa medonha. Era um negócio muito esquisito, assim, ela estava toda cinza, assim, como uma pedra. E eu olhei aquilo, senti, porque é um campo eletromagnético, tem vibração. Se você tem uma sensibilidade maior para perceber a vibração do outro, a energia do outro, você percebe. Se você é um empata, você percebe. Eu percebi, dei o meu recado e saí fora sem saber que eu tinha visto a aura dela. E ela tinha horror àquela coordenadora, ela tinha ódio daquela coordenadora. Muito provavelmente eu peguei um momento em que ela estava pensando com ódio da coordenadora, que sequer sabia o que estava acontecendo. Então, muitas vezes, você está bem, você conversa com uma pessoa que te detesta. Se você não estiver protegido energeticamente, você pode absorver e você, sei lá, naquele dia que você estava ótimo, você desenvolve uma dor de cabeça, você desenvolve um mal-estar, porque você absorveu uma energia enviada a você esquisita, de raiva, de inveja, né, de ciúme. E as pessoas são doidas, né, gente? A outra vez, eu também estava altamente relaxada, voltando para minha casa no transporte público, e eu olhei eu estava em pé, tinha uma menina sentada na minha frente,
E eu olhei para ela e eu vi ela toda verde. Um verde escuro, um verde quase musgo. Eu olhei para as pessoas do lado e as pessoas estavam com a cor normal e eu olhava para ela e ela estava verde. Eu falei, gente, que coisa esquisita. Falei, eu acho que deve ser a luz que está sobre ela, mas a mesma luz que estava sobre ela, né, ali sobre ela, estava também sobre as outras pessoas. Então elas também deveriam ter ficado verde. Eu olhei a minha mão estava normal, eu falei, esquisito. Eu tinha visto a aura dessa moça sem saber que eu tinha visto a aura. Então, assim, o que o Rampa deixa aqui muito claro a respeito disso é que esse halo de luz, essa energia, ela é capaz de dizer para o mundo, de dizer para as pessoas que são capazes de ver. Ele diz, inclusive, que todos nós podemos desenvolver essa capacidade, mas que muitos não desenvolvem porque não acreditam que podem desenvolver, né? Então, mas ele diz que a gente consegue. E ele fala além, aqui na frente, ele fala o seguinte, que ele fala do processo de morte, né? Que muita gente fala assim, morreu instantaneamente. E ele diz que essa morte instantânea não existe, né? Que existem muitos dispositivos que precisam ser desligados e que em muitos casos, tanto o etérico, por exemplo, se a pessoa não estava doente e ela morreu de repente, pode ser que o etérico demore ali alguns minutos e a aura também demore alguns minutos até esmaecer por completo. Ao passo que se a pessoa estiver doente há muito tempo, a aura vai esmaecendo, esmaecendo até que ela esmaece mesmo e aí o corpo físico é desligado do corpo espiritual e a morte de fato acontece. Ele até compara esse desligamento, esse esmaecimento da aura ao esmaecimento do cérebro, porque ele diz que mesmo quando o nosso corpo todo morre, a gente já viu isso várias vezes, né? O corpo todo morre, mas ainda não houve a morte cerebral, o médico diz que a morte ainda não aconteceu. Então, às vezes, essa morte cerebral acontece 3 minutos depois, 5 minutos depois. Ele até conta um caso aqui que está nos autos, nos arquivos do governo francês, que na época, né, em que a execução era uma coisa normal, para muita gente ainda é no dia de hoje, né? Mas nos tempos em que a execução era feita em praça pública, se constituía feriado, aquela coisa toda, que um homem foi decapitado e o seu... Como é que é o nome do moço, meu Deus? Peraí. O carrasco, levantando a cabeça do homem que foi decapitado como traidor, mostrou para todo mundo, falou, essa é a cabeça de um traidor. E que muitas pessoas ali viram os lábios se mexerem dizendo, isto é mentira. Por quê? Porque o cérebro ainda estava funcionando 3 minutos ali, 5 minutos depois. Mesmo não tendo um som audível. Mas a boca se mexeu falando, isso é mentira. Né? Porque a morte ela não é instantânea do jeito que a gente imagina que ela seja. Então a aura também pode, então, assim como é etérico, pode existir aí uns minutinhos depois do desencarne, né? Fazendo com que algumas pessoas que têm uma sensibilidade visual maior vejam, eu vi o fantasma do fulano ou da fulana, tá? Aqui ele coloca uma imagem pra gente que eu acho bem legal. Por quê? Porque ela mostra esse movimento, né? Não é uma coisa estática, tá vendo? A aura, ela tem um movimento, ela fica circulando o nosso corpo. E como que a gente faz para ter uma aura numa corzinha boa? E eu vou falar das cores da aura na próxima aula, tá, gente? Fica de olho. Próxima aula aí eu vou trazer as cores da aura para ver se a gente aí, né, dá uma melhorada na cor da nossa. Ai, qual será a cor da nossa aura? Gente, como que a gente mantém a nossa aura numa cor positiva? Tendo pensamentos positivos. Ontem eu tava assistindo um videozinho curto, né? Com meu marido sobre gratidão. E eu achei muito interessante que a moça tava falando assim, gente, gratidão não é oração, gratidão não é você agradecer por uma coisa que você... Eu não sei falar do jeito que ela falou não, tá? Fez sentido o que ela falou. Não é só você agradecer ao que você tem. Não é isso.
Gratidão é você estar num momento da sua vida em que você está com um problema, mas você não olha para o problema. Você olha para as coisas boas que você tem, independente do problema. Isso é gratidão. E olha, eu acho que isso é o mais difícil de fazer, por quê? Porque a gente se concentra muito no problema. A gente se concentra muito na nossa dor. A gente não se concentra, a gente não para pensar que muitas vezes a sua dor está te empurrando para você fazer uma outra coisa, para você ir num outro caminho, para você estabelecer uma nova etapa na sua vida. A gente não para pensar nisso. A gente só olha para a dor. Aí eu lembro daquele filme Cruzada, não. Ai, meu pai, não vou lembrar. O Caminho? A Cabana. Sabia que era com C. A Cabana, que foi um filme que me emocionou muito, numa cena em que o rapaz lá que tá vivendo a dor da perda da filha olha para a mulher, né, que tá ali como Deus e fala: mas quando eu tava sofrendo, você tava do meu lado? Por que eu não te vi? E aí ela fala: quando tudo que você enxerga é a sua dor, você não me vê. Cara, não tem definição maior de gratidão do que isso. Quando tudo que a gente enxerga é o que nos falta, você não consegue enxergar mais nada. Você não consegue enxergar a vida sobre uma outra perspectiva. Você não consegue enxergar a vida sobre um outro olhar, enxergar outro caminho para sair da sua dor. Então, o que eu acho que o Rampa veio trazer pra gente foi isso, sabe? Eu acho que é por isso que muitas pessoas agora estão despertando e estão lendo Rampa. Porque o cara sofreu o pão que o diabo amassou. Ele passou por guerras. Ele sofreu tanto com o corpo físico dele que ele teve que passar lá pelo processo de troca de corpo, que eu esqueci o nome. Que toda hora eu esqueço aquele nome. Esqueci. Depois eu vou botar aqui embaixo, tá, gente? Eu sou péssima com nomes. Ele teve que passar por um processo. Que aí esse processo não ficou fazendo com que as pessoas falassem que ele era charlatão, que ele era isso, que ele era aquilo. E ele não se concentrou nisso. Ele se concentrou em quê? Na missão que ele tinha. Qual era a missão dele? Despertar o maior número de pessoas para essa Matrix que a gente vive. Tirar o maior número de pessoas dessa Matrix. De competição, de raiva, de inveja, de angústia, de ciúme, de sentimentos ruins. Tirar as pessoas dessa aura e fazer com que as pessoas enxerguem que o mundo vai muito além do nosso umbigo. O mundo tá aí, sim, aberto pra gente vibrar cada vez mais, pra gente se melhorar, pra gente melhorar a nossa vida, pra gente melhorar a vida do mundo, melhorar a vida do outro. Certo, minha gente? Vou falar um negócio pra vocês. Eu abri um outro canal, só que esse outro canal é de leitura de tarô. Uma leitura interativa e intuitiva. Então, se vocês puderem me dar essa força, eu vou colocar o link lá embaixo também, na descrição. O nome é Ninive Tarô. E eu aguardo vocês lá. É uma outra etapa da vida, né? Uma etapa paralela a essa, porque essa também me faz muito bem. Mas o universo me empurrou para esse caminho e eu tô aceitando, tá, gente? Tô aí com gratidão aceitando e gostando bastante. É isso, beijo de lua na vida de vocês, no coração de vocês, na mente, em tudo. Que a semana que se inicia seja de paz, de harmonia, de encontro, de despertar, de tudo de melhor na vida de vocês. Tá certo? Beijo de lua!